Hoje nosso bate-papo vai ser sobre a terceira lei do pensamento sistêmico, né, que é a lei do equilíbrio, trazida lá por Bert Hellinger. A gente tem uma lei maior, né, já falei aqui em alguns outros vídeos, que rege o equilíbrio do todo em primeiro lugar. E dessa lei maior surgem mais 3 outras leis, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E aqui é o equilíbrio entre o dar e o tomar, o dar e o receber. A nossa consciência que determina essa ordem. Por exemplo, quando nós recebemos algo de alguém, né, a gente sente uma necessidade natural de retribuir. É um sentimento que reverbera dentro da gente naturalmente, age totalmente inconsciente. E é exatamente esse o pensamento, né? É o que Bert traz pra gente, essa necessidade que a consciência tem automática, né? E de retribuir alguma coisa. E é aqui nesse retribuir que está a chave do equilíbrio entre o dar e o receber. Eu me doar, né? Está aberto a doar, mas também está aberto a receber sempre. E quando eu dou muito, o outro fica com sentimento de dívida com a gente. E se ele não tiver recurso suficiente para me devolver na mesma proporção daquilo que eu estou dando, né? Daquilo que ele está recebendo, ele sente uma dívida. Ele fica com sentimento de dívida lá e ele tem que devolver aquilo de alguma forma, né? E quando não vem de uma forma positiva, vem de uma forma negativa, porque para a lei não existe essa coisa de positivo e negativo. O que existe é o retribuir. E aqui vem mais um alerta para titios, vovós, dindas como eu, que enche as crianças de presentes. Essa criança, ela naturalmente, ela já se sente em um lugar de dívida com vocês, né? Com esse tio, com esse avô, com essa dinda. E quando além do cuidado e amor que você já está dispensando para ela, você ainda ela de presente, a criança ela desenvolve uma raiva por você. Então às vezes a gente dá tanto presente e não sabe por que aquela criança não gosta da gente. E é isso, né? Essa relação ela está desequilibrada, porque ela nunca vai ser capaz de retribuir o tanto que você está dando por ela, né? Vou dar um exemplo aqui da minha vida, né? Eu sou uma tia e uma dinda que amo fazer os gostos das minhas crianças, né? E aí encho elas mesmo de presentes e presentes que elas gostam. Então, o que é que acontece? Como é que há essa retribuição para que esse relacionamento entre eu e elas continue ótimo? Elas me retribuem isso, né, fazendo cartas. Então, minha sobrinha não sabe escrever ainda, ela faz desenhos e escreve lá na forma dela. E o que é que eu faço? Eu tenho que receber essa carta, né, e estar consciente, né, que isso é um presente que ela está me dando, né? Aquilo é a única coisa que a criança tem para me dar. Ela não poderia me retribuir com outro presente. É a única coisa que ela pode me dar, entende? É a única coisa que elas sabem fazer para me dar. E aí eu recebo aquilo, né, consciente do que é que está acontecendo ali, né, da consciência que está rolando ali. E quando eu honro essa carta, quando eu faço, quando eu guardo, quando eu recebo com carinho e com cuidado, né, eu mantenho esse relacionamento. E quando eu simplesmente jogo lá de lado a carta, deixo de qualquer forma, aquilo passa um sentimento de desequilíbrio para aquela criança, né? E aí ela se torna, eu passo um sentimento, é como se eu não tivesse dado valor ao amor que ela me deu, né? Então eu dou muito, e ela, quando me retribui, eu não sou capaz de receber essa retribuição. E a retribuição de uma criança, né, é a forma que ela tem de estar me retribuindo aquilo que eu estou dando, né? Porque o amor que eu dou, ela consegue me retribuir em forma de amor também, mas o material não tem como. A criança não trabalha, não tem dinheiro, não tem como comprar aquilo ali, então ela me devolve dessa forma, fazendo cartinhas, e eu tenho que acolher essa cartinha, entende? Para que mantenha essa relação. E esse equilíbrio, ele só não existe nos relacionamentos entre pais e filhos, né? Em relacionamento de pais e filhos, os pais só dão, e os filhos só recebem.
Então, nós jamais vamos conseguir, né, equilibrar esse relacionamento entre pai e filho. Por quê? Porque o pai, eles nos deram a vida e eu não vou conseguir retribuir essa vida para eles. Eu posso passar ela adiante, entende? Então, aqui também tem aquela coisa dos excessos dos bens materiais. Se esses pais, eles dão muito, né, eles excedem a quantidade de bens materiais que estão dando para essa criança, o que é que vai acontecer? Essa criança vai, de uma forma inconsciente, ela vai desenvolver um afastamento natural desses pais. Esse excesso faz com que os filhos desenvolvam um desprezo natural e inconsciente por esses pais que estão dando muito. E esse equilíbrio, ele não só acontece para o lado positivo, ele também acontece para o lado negativo. Então, se eu recebo um mal, né, eu tenho que retribuir a esse mal fazendo o mínimo mal possível, se é que isso é possível. Então, que é para puxar para o equilíbrio positivo, né? Porque, por exemplo, se eu qualquer coisa negativa que eu receba, se eu devolvo com uma forma negativa ainda maior, o que é que vai acontecer? Eu vou receber ainda maior. Se eu dou um tapa, né, e o outro me devolve um soco, eu vou desenvolver uma raiva natural que eu vou devolver um soco ainda mais forte. Então, eu tenho que estar atenta a isso para, se eu receber um soco, eu devolver um tapa. E aí o outro vai entender e ele vai reduzir a força quando for me retribuir. E aí eu devolvo amor. E aí ele me retribui com amor também. Então, eu recebo, isso é muito comum a gente visualizar, por exemplo, tá lá uma briga, uma discussão de casal, e aí a mulher do nada, ela começa a chorar. O que acontece? Naturalmente, o homem que estava aqui gritando, a mulher começou a chorar, ele faz o quê? Desce, se equilibra ela e pede desculpas, né? Quando esse aqui chora, o outro desce e equilibra, entende? E aí é que a gente tem que perceber o equilíbrio do negativo. Se eu recebo algo ruim, eu devolvo com algo bom. Porque o outro vai sentir essa necessidade inconsciente de retribuir, ele vai me retribuir com algo ainda melhor. Esse equilíbrio, ele é necessário também nas relações, né? Entre casal mesmo. Porque se eu tenho um lado que dá, o outro naturalmente se afasta. Então, a gente tem que brincar com isso. Eu dou, você dá. Eu dou, o outro dá. Então, se ficar só um grande, o outro vai ficando pequeno. E o que é que passa a acontecer aí? Um desequilíbrio hierárquico, né? Um outro fica grande e o outro pequeno. E aí vira um emaranhado que eu vou ter que fazer um outro vídeo para falar sobre isso. O equilíbrio, ele é muito fácil na fala, mas ele é muito difícil na prática, né? E a gente tem que levar para a prática para poder integrar esse ensinamento. Vou dar mais um exemplozinho, né? Que é das amizades. Então, como acontece no relacionamento de amizade, né? Eu marco com a amiga para ir ao cinema, passo na casa dela, pego ela, vamos para o cinema, eu compro os tickets do cinema. Tem pipoca, eu compro a pipoca, na hora de ir embora, ela se oferece para pagar o estacionamento e eu não deixo, né? Eu também pago o estacionamento. Eu disse, não precisa não, pode deixar que eu pago, é baratinho. E aí, o que acontece ali? Eu fico muito grande e aquela amiga, ela fica muito pequena, então eu não consigo receber, né, nem um pagamento de um estacionamento. Então fica uma coisa muito desequilibrada. E o que acontece naturalmente? Aquela amiga que deu pouco, ela se afasta naturalmente, né? E aí vão acontecer N desculpas, milhões de histórias para justificar esse afastamento. Mas na verdade, o que foi que aconteceu? Um desequilíbrio naquela relação. Beijo no coração de vocês. E é isso. E aí, ai que saco, esses carros. E quando esse aqui